Olá, amigos da Velocidade! Estamos começando aqui mais um Fórmula Brother. Dessa vez um Fórmula Brother super especial, aquele Fórmula Brother de balanço. Como é que foi a Fórmula 1 nessas 11 primeiras etapas do GP, né, da temporada 2021 da Fórmula 1, e também um programa especial aí, um crossover de canais aqui no YouTube. Para você que nos ouve no Spotify, saiba também que temos a presença do Caio e do Rafael, aí os hosts lá do programa Cronômetro Zerado. Dê o seu boa noite aí, Caio e Rafael, para o nosso público. Salve, pessoal, como é que vocês estão? E aí, galera, tudo bem? Beleza, bacana. E é claro, temos a presença deles, Guilherme Sardinha. Fala, pessoal, muito boa noite, sempre bom estar aqui com vocês. Caio, Rafa, muito obrigado por terem recebido o nosso convite, estarem aqui com a gente hoje para discutir um pouco dessa paixão que com certeza passa dos nossos canais para muita gente no mundo. Bacana, e claro, sempre ela, Isabela Ziller. Boa noite a todos, um prazer estar aqui de novo, animada para esse episódio de balanço de temporada. Bacana. E eu quero, antes de começar a fazer aí o balanço da Fórmula 1, queria conversar aí com os nossos convidados de hoje, o Caio e o Rafael. Caião, o pessoal que quer saber um pouco mais de Fórmula 1 também, além do Fórmula Brother, como é que eles fazem para achar aí o cronômetro zerado nas redes? Bom, primeiro dar uma boa noite também, que eu acabei esquecendo. Boa noite para todo mundo que está fazendo o programa com a gente aqui hoje. E para encontrar a gente é muito fácil, @cronômetro zerado lá no Instagram, @cronômetro zerado também no TikTok e no YouTube, cronômetro zerado, vocês encontram a gente por lá, assim como o pessoal do Fórmula Brother. Aí estamos junto nessa cruzada pela Fórmula 1 aí na internet. Bacana. Inclusive, recomendo demais o TikTok deles, muito legal. Altas fofocas da Fórmula 1. Melhor também, TikTok também. Fofoca de Fórmula 1, cronômetro zerado. É legal mesmo, e assim, uma curiosidade, né? Assim, eles estão participando aqui, a gente nem se conhece, nem nada. Esse cara de pau que vos fala, que invadiu uma live deles, falando, fala bem aí do Fórmula Brother, a gente trocou o telefone, estamos aqui participando. Então, já peço desculpa se invadir demais. Então, pessoal, não, que isso. Bacana. Vamos começar aí falando dessa temporada super disputada, né? Há muito tempo a gente não via uma temporada com pilotos de equipes diferentes disputando. Teve aí o Vettel em 2018, mas aí a Ferrari começou a cair demais. Mas, pessoal, se a gente for pegar a classificação, né, lá em 2020, após 11 etapas, a gente tinha Hamilton com 230 pontos, Bottas com 161 e o Verstappen lá atrás com 147. Era uma diferença enorme. Nesse tempo, inclusive, o Bottas tinha 7 vitórias, o Hamilton, perdão, tinha 7 vitórias, o Bottas tinha 2, o Max Verstappen tinha 1 e o Gasly tinha 1. 4 pilotos vencedores, igual nessa temporada, mas agora a gente tem aí uma mudança na ordem das vitórias. Temos Hamilton e Verstappen muito próximos um dos outros, o campeonato cabeça a cabeça em 11 corridas. Guilherme, um overview assim bem geral, antes da gente começar a falar mais especificamente esse comparativo das temporadas. Olha, eu acho que são temporadas que vêm evoluindo, eu acho que com toda essa dinâmica de Fórmula 1, e definitivamente eu acho que nenhuma das últimas temporadas dessa geração de motores híbridos tem se comparado à temporada que a gente tem visto esse ano de 2021. Acho que estamos fechando com chave de ouro essa modalidade com esses carros que nos acompanharam nos últimos anos. E, assim, sem precedentes, eu acho que principalmente porque os pilotos se acertaram nesse ano num formato de como competir, principalmente. Claro, tem equipes que ficam para trás, tem equipes de meio de pelotão e tem equipes de frente. A gente não está discutindo sobre se tem equipes que têm chances a mais ou não. A gente sabe que para cima tem Mercedes e Red Bull, no meio a gente tem uma grande parte, lá no final seguem as mesmas 4 equipes. Porém, a gente está vendo uma questão de competição muito forte. E esse era um sentimento que a gente não tinha muito grande. E a gente até, por um certo momento esse ano, falou assim, agora o Verstappen vai passar na frente e vai voltar com tudo aquilo de não ter uma briga de novo. E não, a gente tem visto que muito pelo contrário, agora é que vai começar a pegar fogo. Então, acho que como competição, essa temporada está sendo muito à frente das últimas que a gente viu nessa era atual que a gente está trabalhando aí nos carros da Fórmula 1. Claro, bacana. E Rafael, o Caio pode complementar, mas essa mais diretamente para o Rafael, porque o Caio já falou demais. Eu estou achando muito interessante também aquela briga ali do
da terceira posição no Mundial de Construtores até a sétima ali. Nessa mesma período do ano, a gente tinha a Racing Point, né, com 120 pontos, seguida de perto pela McLaren, seguida de perto pela Renault, a Ferrari um pouco mais atrás, essa briga foi até a última etapa, e hoje a gente tem um Mundial de Construtores com a McLaren em terceiro com 1,63, empatado com a Ferrari com 1,63 também, que lá atrás, essa mesma época do ano, tinha apenas 80 pontos, e a Alpine, que era a Renault, que estava lá na frente, está com 77. A Ferrari e a Alpine, elas trocaram de lugar. Né? Qual a avaliação geral de vocês aí sobre a equipe, as equipes, principalmente nesse bloco intermediário aí da Fórmula 1? Assim, para mim foi uma grande surpresa, principalmente pela parte da Ferrari, porque como a gente ia ter aquela mudança de regulamento, foi adiada por conta de tudo que teve, a gente esperava que a Ferrari fosse ficar mais ou menos estagnada onde estava ano passado, né? Que era uma equipe ali que estava um pouquinho mais atrás da Racing Point, da McLaren, até da própria Renault. E na real que a Ferrari deu o grande jump, né? Da temporada, foi a equipe que mais evoluiu, e para mim é até muito surpreendente que eles estejam brigando assim, tão acirrado com a McLaren, porque eu particularmente esperava que a McLaren fosse ficar ali naquele limbo, que ela vai ficar muito atrás da Red Bull e da Mercedes, porque tá muito longe mesmo, mas eu achei que ela fosse ficar também na frente das outras, da Aston Martin, da Ferrari, da Alpine, etc. E não tá sendo bem assim, né? Exato. E só para complementar até o que você disse, eu concordo com o Rafa, é até uma discussão que a gente sempre tem lá no nosso canal também, e eu acho que isso se dá muito por conta também do desempenho do Ricardo na McLaren, né? Que acabou não trazendo os pontos que todo mundo esperava que ele fosse trazer, né? Quando você pega uma equipe com Lando Norris em ascensão, com Daniel Ricciardo chegando, você imagina, pô, é uma grande equipe com dois grandes pilotos, então vai dar samba, vai dar bom. E não foi o que a gente viu, né? O Ricardo acabou ficando para trás aí em todas as corridas praticamente do Lando, e isso acabou prejudicando a McLaren no campeonato de construtores, que acabou tendo aí, no final aí, nas últimas corridas, uma aproximação da Ferrari que empatou em número de pontos. Exatamente. E hoje, assim, a diretoria da McLaren já falou. A adaptação do Ricardo na McLaren é exclusivamente dele. Não há mais nada que a equipe possa fazer para ajudar. Agora é diretamente com eles. O Checo Pérez, por exemplo, deu uma entrevista também, falou que a adaptação com o carro da Red Bull é praticamente correr numa categoria diferente. E, de fato, existe isso. Mas o Ricardo já são 11 corridas, ele dá uns lampejos, e a gente sabe que o sexto lugar é o máximo que ele vai conseguir chegar quando chega, então tem muito disso. Mas falando um pouquinho da Ferrari, o Binotto falou uma coisa de ontem para hoje muito interessante, dizendo que essa segunda metade da Fórmula 1, os motores da Ferrari vão ser muito mais fortes, né, até o final da temporada. A gente já ouviu a Ferrari dando essas explicações, essas expectativas, Isabela. Será mesmo que teremos uma Ferrari mais competitiva brigando por vitórias? Assim, eu tô um pouco desacreditada em absolutamente tudo que o Binotto fala. Então, assim, eu não consigo mais acreditar em nada. Então, eu não acho que a Ferrari vai fazer um outro jump espetacular que nem ela já fez. Até porque não tem como. Não tem, dali onde eles estão, nem tem como subir mais. O que a gente está vendo é que a Ferrari tem dois pilotos que estão sendo muito mais consistentes que os da McLaren. E eu acho que esse realmente que é o X da questão aqui. Os dois carros estão bem mais próximos do que estava ano passado. Né? Não tem assim aquela carroça da Ferrari mais, né? Pelo amor de Deus, que era aquilo. Então, esse ano, pelo menos, esses problemas eles consertaram. E eles estão com dois pilotos que, assim, tiveram uma adaptação. O Leclerc nem precisou de adaptação porque já estava na equipe, mas o Sainz, para mim, a melhor adaptação de equipe dessa temporada. É indiscutível isso para mim. Não tem outro que se adaptou tão bem, ao meu ver. E ele tem sido muito consistente. Já conseguiu aí, se não me engano, 2 pódios, né? E o Leclerc conseguiu só 1 até agora. Então, o Sainz ainda está indo melhor, né, do que o Leclerc, se você for olhar por esse lado. E o Daniel Ricciardo realmente não está entregando. Eu não acho que vai ter um super motor que vai dar um super poder para a Ferrari. Realmente não acho que eles vão, né, até investir nisso mesmo, porque investir num super motor agora no final já no meio para o final da temporada, não sei nem se faz sentido mais. Só que eles têm 2 pilotos que estão bem mais consistentes. Então vamos ver como é que o Ricardo performa, né, a próxima metade, para a gente ver. Mas eu não acredito em nada que o Binotto fala, não.
Segundo a Ferrari, eles estão com algumas peças de 2020 ainda, que vão fazer a troca. Mas, enfim, não acredito muito em um salto tão grande. Seria importante, porque se o Ricardo der um lampejo e começar a chegar na frente, vai ser um problema no construtores aí para Ferrari. Pessoal, então vamos lá, né? Para a gente começar esse balanço da Fórmula 1 um pouco mais específico, a gente separou aqui em 8 grandes temas aqui, também de forma bem objetiva, para o programa também não ficar muito longo. O primeiro aqui é a surpresa da temporada. Para quem acompanhou o Fórmula Brother desde o início, viu lá o primeiro programa a gente fez um prognóstico ali, as expectativas, muitas coisas aconteceram, outras não aconteceram, mas a gente ficou muito naquela incógnita, né? Quem seria o grande destaque fora Lewis Hamilton? A gente botou que Lewis Hamilton já ia ganhar disparado, não aconteceu. Mas, para vocês aí, começando com o Guilherme, para você, quem foi a surpresa da temporada 2021 até agora? Eu queria muito chegar nesse mês agora de férias e poder falar que minha surpresa foi Checo Pérez e que ele foi um incrível escudeiro para o Verstappen durante esse ano. Eu acho que eu estaria emocionado em falar isso, mas, infelizmente, não foi o ano dos que torcem por tudo que está em volta do Verstappen, né? Bom, então, vou deixar a minha surpresa, acho que de última hora, com o troféu de última hora para o Ocon, porque eu acho que ele merece. Esse troféu do Ocon foi minha surpresa dessa temporada. Eu acho que assim, a gente não esperava isso de forma alguma. E se for alguma surpresa em relação à equipe, vou colocar essa questão de adaptação do Sainz, que, como a Isa falou, acho que a gente não tem como colocar outras palavras senão alguém que conseguiu entender o carro, e que a gente lá no começo, nos primeiros programas dessa temporada, a gente falava que ele era uma pessoa que nunca se adaptaria a um carro Ferrari. Então acho que se eu tiver que colocar também uma menção à equipe, fica essa menção honrosa, porque, como um pedido de desculpas, inclusive, imagino que eles nos escutem, então, assim, desculpa, Sainz, perdão. Justo. E vocês, meninos? Caio e Rafael? Quer começar, Rafa? Não, pode ir, depois eu vou. Tá. Assim, a minha surpresa da temporada, eu vou dar para a equipe da Red Bull como um todo. Para a equipe Red Bull. E explico por quê. Nos últimos anos, a tônica meio que da Fórmula 1 era a Mercedes dando um baile na Red Bull, acho que em todos os aspectos, né? Tanto em estratégia, como em carro, em tudo. E eu sinto que esse ano, dá para ver pelos pontos, você falou das classificações aí no começo do programa, que essa distância foi reduzida, ultrapassada, e agora a gente está na dúvida de, como é que tá essa diferença dos carros, até porque nas 2 últimas corridas aí dessa metade da temporada, não deu para a gente ver a Red Bull mais consistentemente, né? Porque o Verstappen abandonou na primeira, o Checo Pérez estava lá atrás em Silverstone, e na última corrida na Hungria, os 2 carros acabaram sendo prejudicados ali por aquela loucura do Bottas no começo. Então, eu dou esse prêmio de surpresa da temporada para a Red Bull, porque para mim foi muito positivo. Essa briga pelo campeonato eu não estava esperando. Eu estava esperando essa briga vir mais no ano que vem. E eu acho que nesse ano, tudo que dependeu da Red Bull, a Red Bull conseguiu fazer bem. Assim, errou em estratégia em algumas corridas, pode ter errado. Mas eu acho que, no geral, ela foi melhor do que a Mercedes em questão de estratégia ao longo do ano. E aí, algumas eventualidades, alguns azares, digamos assim, acabaram prejudicando muito. O Verstappen perdendo pneu em Baku, o Verstappen em Silverstone também, a batida na última corrida. Então, assim, são muitos incidentes que não dependem da Red Bull. Então, no que dependeu dela, eu acho que ela foi bem. Concordo. Diga, Rafa. O meu eu vou dar pro Alonso, e assim, a gente nunca duvida do Alonso, né? Todo mundo que já assistiu um pouquinho de Fórmula 1 sabe como o Alonso é genial e como ele entrega. Mas quando foi anunciado que ele ia voltar para a Fórmula 1, eu pensei, ele tá apostando todas as fichas que ele tem na mudança de regulamento, porque vai que a Renault, que agora é a Alpine, né, fica mais competitiva, e aí talvez ele possa brigar por um título. Então eu achava que esse primeiro ano dele seria um ano mais de adaptação, assim, mais para pegar o jeito do carro e etc. Mas acontece que ele entregou desde, sei lá, da segunda corrida. Ele já foi completamente absurdo. Na última corrida, ele deu uma amostra do que ele pode ser, né, segurando o Hamilton do jeito que foi por mais de 10 voltas, com o pneu mais velho. Então, assim, a gente que assiste Fórmula 1 já há um tempo, a gente sabe que nunca dá para duvidar do Alonso, porque ele sempre faz o máximo que dá. Mas mesmo assim, ele conseguiu surpreender, eu acho. Então, acho que ele é o destaque
para mim, da temporada. Até sendo um companheiro de equipe mais afável, digamos assim. Exato, tem essa, né? Que todo mundo tinha É uma grande surpresa, exatamente. aquela pois é. imagem dele meio hostil, né? Meio agressiva aí com os companheiros de equipe. E parece que ele tá sendo um cara aí meio paizão, né? Cuidando do Ocon, ajudando, pegando na mão. Então acho que também é um lado novo aí do Alonso. Exatamente. Concordo, muito bom também. E você, Isa? Eu fui para o outro lado, porque quando eu fiquei pensando assim, surpresa da temporada, a única coisa que me surpreendeu assim mesmo nessa temporada foi a falta de desempenho do Daniel Ricciardo. Eu tô chocada com isso. Chocada. Para mim é uma grande surpresa, porque eu acho o Ricciardo um grande piloto, né? Ele já mostrou que ele é um grande piloto, mas será que ele ainda é esse grande piloto? Tenho minhas dúvidas agora, porque assim, ano passado ele não foi mal, mas também não foi bem. Esse ano não temos nem o que dizer, porque assim, o desempenho dele tá trágico, né? E assim, em Mônaco, não sei se vocês lembram, o Lando Norris deu uma volta nele. Então, assim, ai, dói. Porque é na pista que é assim, eu acho que se ele fosse considerar uma pista assim, a pista dele seria Mônaco. E aí você tomar uma volta do seu companheiro de equipe lá, na sua casinha, é foda. Realmente complicado. Então, para mim, a maior surpresa da temporada é a surpresa negativa do Daniel Ricciardo. Faz sentido, né? Todo mundo esperava uma super dupla Norris e Ricardo no início, né? Ninguém imaginaria o Ricardo assim. E não deu liga com o carro. Às vezes é um piloto que se adapta com um carro, estilo de pilotagem, não adianta. É um carro completamente diferente. Eu ainda vou na surpresa positiva, né? Eu acompanho o relator Rafael, eu vou no Alonso. Eu não esperava que o Alonso iria pegar rápido assim o jeitão. É claro, ele não está disputando lá na frente, mas ele é um cara assim que sempre precisa. Poxa, aquela largada dele na sprint race lá em Silverstone, nossa, foi lindo. Foi insana, né? Aquilo foi. Eu acho que nenhum piloto do grid, assim, fora Hamilton e Verstappen, talvez tem capacidade de uma largada como aquela, né? Então, assim, foi muito legal mesmo. Ainda quero muito que a Alpine desenvolva, porque eu gosto do Alonso. Na minha opinião, o Alonso é o melhor piloto do grid. Melhor que Hamilton, melhor qualquer outro ali. Ele é o piloto mais completo. Eu acho que o Alonso ele só não foi mais campeão pelas escolhas que ele teve. Escolhas de equipe, o temperamento que fazia com que o clima dentro das equipes fossem muito ruins. A gente lembra a Ferrari, a gente lembra a McLaren, né? Ele só conseguiu ser campeão em uma equipe onde ele era o dono da equipe. Lá na Renault, ele e o Briatore, os companheiros dele, ele pulverizava. Nelsinho Piquet lembra muito bem disso, né? Acabou com a carreira dele por causa de Fernando Alonso e Flávio Briatore. Então, eu acho que, de fato, foi uma surpresa. E contrabalanceando isso, pessoal, eu até vou abrir o próximo tópico, que é o tópico de decepção da temporada. Quem acompanhou o Fórmula Brother lá no primeiro programa, eu não vou colocar o Daniel Ricciardo, tá? Mas a pessoa que eu tinha expectativa, mas assim, gigantesca, por causa da pré-temporada, era do japonês Yuki Tsunoda. Eu esperava muito mais dele num carro que é bom, né? A AlphaTauri tem um carro bom, o Gasly tem um resultado super consistente. Eu não sei se é porque ele é novo, se não aguenta a pressão de corrida, mas ele bateu várias vezes. Ele é um cara destemperado, xinga pra caramba no rádio, não respeita os chefes, não tem resultado. Hoje, o Yuki Tsunoda tem 18 pontos contra 50 do Gasly. Então, assim, eu esperava muito mais o japonês, tentei torcer para ele e hoje eu não torço mais, que é o Yuki Tsunoda, a minha decepção da temporada, Isabela. Se não me engano, inclusive, o Tsunoda, ele foi o primeiro driver of the day, primeiro ou segundo, porque ele chegou na 9ª posição no GP e todo mundo ficou assim, uau, caramba, altas expectativas. E aí, depois, só ladeira abaixo. Mas a minha decepção, eu não escolhi uma pessoa, eu escolhi um momento, que foi, assim, para mim, o momento de maior decepção de todos, que foi o Leclerc estar na pole position em Mônaco e não conseguir largar e nem competir. Aquilo, para mim, foi uma tristeza. Eu fiquei tão arrasada com aquilo, tão arrasada. Porque, assim, vai e consegue, de uma maneira, assim, um tanto
duvidosa, vamos colocar assim, mas estava lá na pole position e não conseguiu largar. Então, assim, Leclerc e Mônaco, eles têm realmente uma história complicada, né, nos GPs, mas, assim, realmente fiquei decepcionada. Espero que em algum momento, até ele, na carreira dele, ele consiga ter um bom desempenho. Não precisa nem ser um bom desempenho, só terminar a corrida. Chegar na linha de a mesma maldição que o Norris tem na 11ª corrida, o Leclerc tem a maldição de Mônaco. Com né? Mônaco, Algo surreal. exatamente. E você, Guilherme? Decepção da temporada? Vou defender nosso querido Alex, que não está com a gente aqui hoje, trazendo o nome à mesa. E vou colocar que minha maior decepção da temporada foi o Vettel. Acho que alguém tem que colocar o nome dele na mesa ali, nosso Vettelzeiro, porque eu realmente achei que depois de uma temporada complicadíssima que ele veio ali atrás, vindo para uma equipe que basicamente ele é um dos donos, achei que ele teria um desempenho um pouco melhor. Ele se acharia no carro, claro, a gente não está falando de alguém que vai pegar primeiras posições por questão de carro, mas alguém que conseguisse chegar pelo menos na área de pontuação com uma certa recorrência. Então, assim, beleza, teve o nosso último prêmio? Teve, mas eu acho que ele foi completamente fora da linha de todos os outros. A gente vinha de uma sequência de prêmios que a melhor posição do Vettel tinha sido um 12º colocado. Então, assim, foi uma grande decepção como um todo. Eu acho que ele... um piloto extremamente experiente, com uma bagagem muito grande, não só de volante, mas entendendo a mecânica do carro, para poder levar a Aston Martin para dentro da pista. E acho que não chegou aos pés de chegar perto de uma expectativa que a gente, pelo menos que eu tinha criado sobre essa temporada. Eu queria muito chegar nesse momento, com o Alex rindo da minha cara e falando que o Vettel, na verdade, era uma grande surpresa, mas eu acho que ele fica registrado, infelizmente, como uma grande decepção aí para esse primeiro semestre. A Aston Martin como um todo, né? Se você for considerar que elas vieram de uma equipe boa como a Racing Point, né? Como um todo. E vocês, eu ia justamente fazer um contraponto ao que o Guilherme falou, que assim, se a gente for comparar o desempenho do Lance Stroll na temporada passada com a Racing Point e nessa, é um desempenho inferior. Então, assim, o Lance Stroll também piorou. Então, assim, até que ponto é só o Vettel tendo um desempenho ruim, ou não é o carro que não está entregando o que a gente achou que ele ia entregar? Porque a gente tinha muita expectativa também, né? Porque a Racing Point veio de 4º lugar e de competir ativamente pelo 3º lugar. Então, eles vieram de uma superposição e também caíram. Então, eu acho que concordo que o Vettel podia ter tido um desempenho melhor, mas eu acho que a Aston Martin num todo está deixando muito a desejar. E se você for olhar os números, né, a Racing Point tinha no ano passado, nessa mesma parte do campeonato, 120 pontos, sendo que o Sérgio Pérez tinha 68 e o Stroll tinha 57. Esse ano, o Stroll tem 18, né, e o Vettel tem 30. Então, a gente está falando de 48 pontos apenas. E vocês aí, meninos? Então, o meu destaque negativo, digamos assim, era exatamente a Aston Martin, porque era uma equipe que eu estava esperando muito e, né, depois de toda aquela história que teve ano passado, da Pink Mercedes, etc., era uma equipe que poderia ter sido 3ª colocada ano passado e não foi por detalhe, talvez, por quebra de carro, como a quebra do Pérez, acho que foi no Zakir, ou no Bahrein, não lembro. A quebra em Abu Dhabi também. Então, sei lá, foram pontos preciosos aí que a Racing Point na época perdeu, né? Mas esse ano eu esperava, beleza, mudou de nome, agora é Aston Martin, né, Racing Point, mas né, no fim das contas é a mesma coisa. E eu esperava que era uma equipe que ia brigar com a McLaren ali pelo melhor do resto, né? E não foi o que aconteceu. Eu até acho que o Vettel não tá desempenhando tão mal, ele tem ali alguns lampejos abaixo e outros acima, mas eu acho que o grande culpado, entre aspas, aí, é essa queda aí da Aston Martin, ficando atrás da Alpine, ficando atrás da AlphaTauri, que deu um grande jump. Então, para mim, acho que a grande decepção é a Aston Martin. E quanto ao Vettel, eu não sei se eu gosto muito do Vettel, eu acabo dando uma passada de pano, assim, digamos. Mas eu vou por esse caminho. O Alex não vem, tinha que ter alguém, né? Tem que ter alguém para salvar o Vettel.
Mas eu vou mais por esse caminho de que eu acho que a Aston Martin é uma equipe que decepcionou esse ano. Não é a minha decepção, daqui a pouco eu falo ela, mas só para fechar esse assunto da Aston Martin, eu esperava mais também. Eu acho que, pelo contrário, o Vettel, em alguns momentos, meio que salvou a equipe ali, salvou o time, porque se a gente contar, ele teve 2 pódios, eu não sei se era algo muito esperado, assim, a partir do momento que a gente viu no começo da temporada como as coisas estavam postas, não era algo que eu, pelo menos, esperava ver a Aston Martin no pódio, e ela acabou aparecendo na figura do Vettel 2 vezes, lógico, acabou sendo anulado depois da Hungria, mas enfim, isso para mim foi uma surpresa grata, digamos assim. Mas a minha decepção, ela fica com o Valtteri Bottas. Não que eu esperasse do Bottas um desempenho muito, muito grande, ou talvez, sei lá, incomodar o Lewis em algum momento, isso é até meio óbvio que não ia acontecer. Mas eu esperava que, pelo menos, ele tivesse um desempenho mais regular, assim, durante a temporada. No começo, ele começou a temporada muito mal. Agora, no final, que ele começou a trazer os pontos que realmente se esperam dele, né? Tirando essa última corrida. Aí chega na última corrida, ele faz essa besteira de novo. Mas eu esperava do Bottas uma regularidade um pouquinho maior. Então, fica aí a minha decepção para Valtteri Bottas. Eu acho que ele poderia fazer mais. Quem diria? Quem diria, né? Eu não gostei do Bottas. Então... Surpreendendo um total de 0 pessoas, né? Mas assim, se você comparar com o desempenho que ele teve no ano passado, nessa época do campeonato, ele estava bem melhor do que ele está agora, né? Então, assim, realmente uma bela... 161 contra 108, né, do ano passado. Eu acho também que ele estava muito melhor, porque o carro da Mercedes ano passado sobrava muito. Então a gente sabia que, por exemplo, para o Verstappen ganhar uma corrida, ele tinha que fazer um milagre aí, praticamente. Então o Bottas fazendo o mínimo, ele terminava pelo menos no pódio. E agora, como o grid deu uma apertada, quando ele desempenha um pouquinho abaixo, ele já vai ficar atrás do Verstappen, do Lando Norris, às vezes, sei lá, do Leclerc, do Pérez. Então, eu acho que nas temporadas anteriores, o carro muito bom da Mercedes meio que mascarava aí o Bottas sendo mediano, digamos assim. Claro, e só para encerrar também com um momento que foi meio marcante, para mim, a gente até discutiu na live de segunda, acho, na nossa live de segunda, que foi quando o Bottas fez a pole, acho que em Portugal, né, em Portimão, que fez a pole, e logo no começo da corrida ele já perdeu a posição tanto para o Verstappen quanto para o Hamilton. Então ali foi um momento muito que você fala, segunda, terceira corrida da temporada, não lembro agora exatamente, mas você fala, não, ele fez a pole, vamos ver se ele consegue trazer algum problema para algum dos dois. E não foi o que a gente viu. Não foi, exatamente. O bordão do Renan que a gente mais escuta durante as corridas é Bottas frouxo. Bottas frouxo. Eu acho que ele já tem um código no telefone ali. Eu vou fazer uma figurinha para você. Eu já digito e deixo só esperando. Bottas frouxo. Você digita no corretor, já aparece lá. Já aparece. Fácil. Vamos aproveitar vocês, meninos, do cronômetro zerado, para a gente já começar o próximo tópico aí. O destaque, assim, aquele cara que esse foi fera nessa temporada até o momento. Quer começar? Vai você. Eu começo. Assim, eu sou um pouco suspeito, porque... Acho que é igual meu. Não, mas não é, eu acho. Eu sou grande fã do Max Verstappen. Para mim, ele é o melhor piloto do grid há pelo menos umas 3 temporadas já. Acho que desde 2019 ele já faz coisas incríveis com um carro nem tão bom da Red Bull. Esse ano é um carro muito bom. Então eu vou deixar ele como uma menção honrosa, mas para mim o grande destaque é o Lando Norris. Porque era um cara que a gente sabia já que ele estava numa crescente, mas quando você pensa, chegou o Ricardo, tudo bem que também tem a ver com a má temporada dele, do Ricardo, no caso, mas, você pensa, vai ser pelo menos uma temporada apertada, que o Lando ele vai fazer o que se espera dele, que era algo constante. Ele não ia fazer nada muito grande, mas também não ia fazer nenhuma besteira, ele ia ficar por ali. E, na real, que ele tá fazendo coisas incríveis com um carro que não é tão bom, comparado assim. Então, constantemente ele tá à frente do Pérez, do Bottas, dos outros. Para mim, era muito inimaginável que a gente ia chegar agora nessa pausa de temporada e nem o Bottas e nem o Pérez ia ser o terceiro colocado. Que Verstappen e Hamilton, você acha que já é meio batido, é meio óbvio, são os 2 melhores pilotos, talvez junto com o Alonso, enfim. Então você esperar, o terceiro vai ser o Pérez ou o Bottas. E pro Lando tá ali, separando as 2 Mercedes, as 2 Red Bulls, para mim é algo incrível, então ele é o meu destaque positivo. Sim. Eu vou ficar com a sua menção honrosa, então eu achei que você ia de Verstappen, mas eu vou ficar com o Max Verstappen. Eu tinha que dar uma arrastada pela dele. Sim, lógico, claro. Você não cansa.
A gente até tá recebendo comentário lá no YouTube, pessoal falando, esse rapaz é muito clubista, aí. É muito torcedor do Max Verstappen. Mas o meu destaque vai para o Max Verstappen também. Eu acho que ele tira absolutamente tudo desse carro da Red Bull, e é até um questionamento que eu tenho para mim, que assim, eu não sei se algum outro piloto do grid ia brigar tão ponta a ponta com o Hamilton igual ele tá brigando essa temporada, porque até comparando com o Pérez, que é a comparação direta que a gente tem por serem companheiros de equipe, né? Depois que o Pérez teve ali aquele período de adaptação, que em tese era ali até a corrida de Baku, né? Acho que, se não me engano, ele tinha pedido 5 corridas para se adaptar ao carro. E a partir daquele momento você fala, pô, o Pérez agora parece que ele tá se encontrando nesse carro da Red Bull e vai conseguir trazer mais problemas para o Bottas. Aí teve a corrida da França também, que ele passou o Bottas, ficou na frente. Tiveram outras corridas da Áustria, que a primeira, né? Nossa, a segunda foi um desastre. Mas, se eu não estou enganado. Mas olhando o desempenho do Verstappen, eu tenho a impressão que ele está o tempo inteiro tirando 200% desse carro da Red Bull, que é muito bom, mas que se não fosse um cara como o Verstappen, eu não sei se conseguiria bater de frente com um cara como o Hamilton, que também tem um bom carro na mão, mas que erra muito pouco e que é heptacampeão não à toa. Claro, justo, excelente. E Guilherme, você aí, o destaque da temporada, o que você coloca pra gente? Impressionante. Eu vou até passar um antivírus aqui, porque eu acho que o Rafa leu o que eu tinha escrito para falar sobre esse momento. Ia deixar a minha menção como um bom Verstappen a ele, porém, acho que fica como destaque claramente o Lando Norris. Acho que a palavra que define ele é consistência. Não importa muito quem está ali para cima do terceiro e para baixo do quinto colocado, ele não se importa, ele está nessas posições entre o terceiro e quinto, e é uma consistência fantástica. Eu acho que ele é um piloto que não tem essa variação de dia, não tem essa variação de será que a pista hoje está para mim ou não está, como é que os outros competidores vão vir para cima de mim ou não vão. Ele entra na pista, fica de terceiro a quinto lugar e resolve o caminho dele. Liberou na frente, ele passa, resolve, chega mais alto no pódio. Então, assim, eu acho que consistência define esse menino. E que temporada ele tem feito. Tenho que deixar a minha menção do Verstappen, porque eu acho que ele é o destaque dos últimos 3 anos. É definitivamente isso que o Rafa falou. Eu tô até emocionado, não sei como é que você chegou em ler isso aqui. Incrível. Fãs de Verstappen pensa igual, não tem jeito. Exatamente. Totalmente. E Isabela, eu sei que você é uma grande fã de Lando Norris. Você vai junto com os meninos? Engraçado, porque quando eu tava anotando aqui, eu falei, putz, se eu não for a primeira a falar o destaque, vai todo mundo já ter falado as coisas que eu ia falar. E isso claramente aconteceu, porque o meu destaque não tinha como ser outro. Sou super fã do Lando Norris, acho que ele tá evoluindo de uma maneira belíssima de assistir, tá muito legal. É realmente assim, o único piloto que não tinha perdido nenhuma, né, não tinha saído de nenhuma corrida até a última, e a última, quem não saiu foi um milagre, né? Então, tudo bem ele ter saído nessa, porque nem foi culpa dele, mas ele realmente está sendo o grande destaque. Ele tem feito corridas consistentes. Para mim, o que eu mais gosto é de ver um piloto sendo consistente. Sempre falo isso nos episódios, eu gosto de consistência nos pilotos, e o Lando Norris realmente ele entrega isso. Ele é divertido, ele, sabe, é uma pessoa que a gente gosta de gostar, e ele ainda entrega resultado. É fácil de gostar dele. Muito fácil. Faz muito sentido. Invariável para Lando Norris. Faz muito sentido. Eu queria muito votar numa pessoa que dá muito azar, que é o Jorjão da Massa, o George Russell. Ele teve várias oportunidades de ser o destaque da corrida, e aí ou a Williams caga com a corrida dele, ou ele próprio acaba com a corrida dele. Não, Renan, você acaba com a corrida dele. Assim, a gente sabe disso. É você o culpado, a gente sabe. Eu sou mais disso. boca maldita, porque toda vez lá no nosso grupo de WhatsApp, Rafael e Caio, que eu falo, olha o Russell, cara, dá 2 voltas, acontece alguma coisa. Eu parei, eu não falo mais. Né? Por isso então, que ele pontuou na última. Oi? Foi, deve ser por isso que ele pontuou na última, porque você parou de falar. Eu fiquei calado. E o Renan estava de férias na última. Exato. Então foi tranquilo. Então, assim, eu queria muito votar nele, mas como a única corrida que ele pontuou foi uma corrida que até minha mãe pontuaria, então, assim, eu vou com todo mundo, eu vou no Russell.
Eu acho ele, como todos vocês já falaram, no Norris, ele é consistente, ele está maduro, se você for comparar com as últimas 2 temporadas, ele está muito mais maduro nas declarações, na pista, ele não comete erros que ele cometeria antes, ele está em terceiro no Mundial, então, na frente dele, só Verstappen e Hamilton, ele está na frente do Bottas, está na frente do Checo, então, tem a maldição da 11ª corrida, que é impressionante, mas ficou 15 corridas seguidas na zona de pontuação, ele bateu o recorde, né, da temporada, e, enfim, eu também vou de Lando Norris para destaque da temporada. Agora, pessoal, vamos sair dos pilotos, sair das equipes e vamos para o GP, né? Vamos começar aí com o melhor GP da temporada, Isabela. Melhor GP da temporada. Eu assisti todos os highlights de todas as corridas para ver o que eu ia escolher, mas eu vou ter que ser honesta comigo mesma. E o melhor GP para mim foi o GP da Hungria. Eu achei que óbvio que eu não queria que os meus pilotos favoritos tivessem tido o resultado que eles tiveram, mas foi muito divertido de assistir. Foi emocionante o tempo inteiro para mim, e depois eu ainda vou falar disso. Teve o melhor momento da temporada, que foi o Alonso defendendo o Hamilton. Para mim, aquilo ali foi, assim, arte. Sabe quando você tá vendo um negócio, você fica até arrepiado, você fica emocionado? Eu assistindo essa corrida. Foi lindo, achei muito legal. Que bom que o Bottas me trouxe pelo menos esse entretenimento essa temporada. Então, destaque positivo para o Bottas nessa corrida. Tá mas para certo. mim, o GP da Hungria foi o mais divertido de assistir até agora. Bacana. Já vamos com a Isabela também, já vou me dar 2 perguntas e uma. Você já falou do melhor GP, qual foi o pior GP para você? O pior GP foi o GP da Espanha. Um GP sem graça, um GP que não teve assim tantas grandes emoções, né? O pódio de sempre, Hamilton, Verstappen e Bottas. Então, assim, ainda teve o Hamilton ultrapassando o Verstappen no final, que já a gente ainda fica mais chateado ainda. Mas, para mim, o GP da Espanha foi um dos poucos que foram sem graça esse ano. Então, isso é bom. Bom, porque se fosse ano passado, a gente ia ter que ter escolhido, assim, top 3 GPs bom, sem graça. Exato. Porque ia ser difícil de escolher. E você, Guilherme? Melhor e pior? Acho que como melhor é o que a Isa falou no do piloto, né? Quem falar primeiro vai ficar com a opinião da vez. Com certeza, Hungria. Acho que foi o melhor GP em diversos aspectos, né? Tem para quem gosta de ultrapassagem, tem para quem gosta de ver o que é ser um piloto defendendo uma posição, tem para quem gosta de relargada, tem para quem gosta de acidente bizarro, tem para quem gosta de... Só tinha um piloto na relargada, pô. Relargada. Tem para quem gosta de recorde, né? Tem para quem gosta de recorde novo da Fórmula 1. Tem para quem gosta de carro com silver tape. Carro com silver tape, dá para correr sim com Durex. Eu acho que com certeza fica com Hungria. E de pior prêmio, eu vou deixar meu eterno prêmio para o GP de Mônaco, que a gente teve muita emoção até começar. E depois ele se tornou ali, a partir da 3ª, 4ª volta, o GP de Mônaco. E é lindo, mas é muito chato, né? E vocês, meninos? Começar? Assim, para falar do melhor GP, eu vou fazer 2 menções honrosas aí, até para também não ficar igual todo mundo, mas eu vou fazer uma escolha peculiar aqui. 2 GPs que eu achei muito interessantes foi, lógico, o último, que não dá nem para falar, foi espetacular o tempo inteiro. O de Baku, só que o de Baku tem uma coisa, ele foi muito legal no final e mais para o começo. Ali no meio ficou um pouco monótono. Então, eu não vou dar para o de Baku, eu vou ficar com o GP da França, por incrível que pareça. Vou ficar com o GP da França. Porque, assim, foi um GP que ninguém estava esperando nada, talvez porque a expectativa estava muito lá embaixo, e a gente acaba lembrando dele com mais carinho, né? Porque ninguém esperava nada. A gente até ficou brincando aqui a semana inteira, falando, pelo amor de Deus, que venha uma chuva para acontecer uma coisa nesse GP. Não veio a chuva, mas eu acho que foi um GP muito interessante de assistir. Teve muita ultrapassagem ali, muita disputa no meio do grid, coisa que a gente não esperava. O Daniel Ricciardo, acho que foi o melhor desempenho dele na temporada, assim, de longe. E foi uma corrida surpreendente, assim, para mim. Teve a disputa lá na frente também,
que deixou tudo mais interessante. E um destaque negativo aí também para a Ferrari nessa corrida, que fez uma estratégia completamente atrapalhada, os dois pilotos acabaram ficando fora da zona de pontuação. Então, eu acho que foi uma corrida que teve várias coisas interessantes que aconteceram. Agora, de pior corrida, eu acho que vou ter que concordar com o Guilherme. Mônaco esse ano foi complicado, assim. Acho que o ponto alto da corrida de Mônaco foi a roda do Bottas não sair. Fora isso, o final de semana foi legal, mas a corrida em si eu acho que foi o pior. Verdade. E você, Rafa? Assim, eu vou ficar também com o melhor GP sendo da França. Eu não sei se é realmente por isso que a gente esperava, porque a gente falava que todo dia, meu Deus, o GP da França é A gente tava insuportável. com zero expectativa, né? Exato. Eu não creio que eu vou perder 2 horas do meu domingo vendo insuportável o GP da França, com aquelas linhas azul que faz você passar mal, você fica tonto. Eu tava esperando muito pouco e foi tão bom. E assim, a briga no meio do pelotão, que ela até citou o Ricardo, a Ferrari, é muito legal, mas quando a briga é pela ponta, é pela vitória e vai chegando ali nas últimas 10, 5, 2 voltas, não sei, dá algo a mais ali. Então esse foi o meu GP favorito. E o meu pior GP, vou ser um pouco polêmico, eu acho aqui, mas eu vou dar pro GP de Silverstone. Porque eu acho que era o GP que tava... tipo, até agora era o GP que mais tinha cara de decisão. Era o GP que poderia mudar muitas coisas. Exato, e o GP teve meia volta. E foi meia volta incrível. Aquela briga do Hamilton e do Verstappen foi incrível, foi uma das melhores coisas que eu vi. Mas a partir do momento que o Verstappen saiu ali, o GP perdeu a graça, porque você sabia, mesmo o Hamilton sendo punido com 10 segundos, ele ia ganhar, e ele ganhou. Então, eu acho que esse foi o GP pior pela expectativa que tinha também. Se o da França foi ruim, aliás, foi bom porque a gente tinha pouca expectativa, o de Silverstone foi ruim porque a gente tinha esperava muita coisa dele. Faz sentido essa questão de Silverstone mesmo, porque aquela disputa de meia volta ali foi espetacular. Eu já arrepiar. E aqueles 10 segundos foram piada, né? O Gunther Steiner até falou, então se eu tirar 19 pilotos, eu vou ter 120 segundos de punição e vou ganhar a corrida, né? Porque era mais ou menos isso. Então, assim, vamos lá. Cara, eu como melhor, tá? Eu não queria votar na Hungria, até porque a Hungria ela foi boa por causa dos acontecimentos da primeira volta. Você tem aí um piloto ganhando, novo, mas que não ia ganhar se não fosse o companheiro. Então, assim, foi estratégia legal, tudo mais. Eu me surpreendi muito com a França, né? Eu também era daquele, assim, no Fórmula Brother, a gente falou também, a gente sabe que a França não é legal, mas estaremos aqui na semana que vem falando dele, né? E foi um GP que me surpreendeu muito, muito mesmo. Mas eu acho assim, o melhor GP, não pela corrida em si, mas pelo o que fez a gente esperar na temporada, foi o primeiro, lá no Bahrein. Né? Aquela ultrapassagem ilegal do Max Verstappen, que ele perdeu a vitória, blá, blá, blá. Cara, assim, não foi o melhor GP do início ao fim, mas foi aquele GP que todo mundo, quando começou a corrida, estava assim, beleza, o Hamilton vai abrir 50 segundos, o Verstappen vai abrir 30, do terceiro para o quarto vai ter uma briguinha, e não foi assim, né? Tivemos briga pela primeira posição, coisa que tinha muito tempo que a gente não acompanhava. Então, emocionalmente, para o que viria a acontecer na temporada, eu vou com o Bahrein, tá joia, lá o primeiro GP. E o pior, eu vou de Mônaco, eu acho que foi talvez um dos piores GPs de Mônaco dos últimos anos, né? Não foi somente o pior dessa temporada. Mônaco já foi muito melhor, eu acho que os carros estão muito largos, estão muito grandes, a turbulência é muito grande. Eu espero muito os carros do ano que vem, né, que estão prometendo aí uma perda aerodinâmica muito pequena, e os carros também serão menores, para ver se Mônaco consegue ficar um pouco mais atrativo. Acho muito difícil ainda, porque a velocidade de um carro de Fórmula 1 é muito grande, não dá tempo de chegar numa reta. Mas eu também faço uma menção negativa. Eu não me lembro qual era se era o da Estíria ou era o da Áustria. Teve uma das corridas que foi muito ruim também, que foi fraca. Eu não me lembro agora qual dos dois que era. Acho que foi a segunda. Eu não lembro se foi a primeira ou a segunda. Eu, de fato, não lembro. Eu estava buscando aqui agora, mas não consigo lembrar. Mas uma delas foi muito ruim também. E era um circuito que, ao contrário da França, que a gente não tinha expectativa, na Áustria a gente sempre tinha expectativa. E foi um GP muito ruim. O outro foi muito legal, mas um deles foi ruim.
E aí, pessoal, a gente vai... Eu tinha colocado aqui a melhor e a pior equipe, né? Eu acho que na pior, todo mundo vai considerar que foi a Haas, né? A Haas não fez sombra para nenhuma das outras equipes, nem mesmo as piores equipes, né? Williams e Alfa Romeo. Então, eu queria começar com a Isabela. Melhor e pior equipe, mas na pior, se todo mundo concordar, exceto a Haas. Concordo demais, que a Haas realmente está ali como menção honrosa negativa, não vale nem a pena ser lembrada. Imagino que eles mesmos se escolheriam. Mas, assim, eu coloquei aqui... vou começar primeiro falando do pior. Eu coloquei duas equipes aqui. Primeiro, a Alfa Romeo, eu acho que eles realmente estão perdidos, assim, não sei o que eles estão aguardando, né? Já tem uns bons anos que não significam absolutamente nada, e eu acho que, pela irrelevância que eles têm, eles, para mim, são muito, muito piores que até, assim, a gente ouve mais da Haas, porque tem muita crítica negativa, do que a gente ouve da Alfa. A Alfa a gente simplesmente não ouve. Então, assim, para mim, realmente, a Alfa é a equipe mais apagada. Mas eu coloquei aqui como uma das piores equipes também, a Aston Martin, por causa da decepção que eu tenho com a expectativa que eu tinha criado do ano passado, sabe? Então, assim, eu esperava muito mais, então, para mim, realmente é um grande destaque negativo a Aston Martin. Então, eu fico com essas duas de pior. E, para mim, é a melhor até agora. E aí eu vou fazer uma coisa meio Haas e vou tirar Mercedes e Red Bull na minha escolha, porque para mim não tem como comparar muito o que a Mercedes e a Red Bull está fazendo com o resto do grid. Então eu vou já deixar aqui a menção honrosa para os dois e ficar só com o resto do grid. Para mim, a melhor equipe até agora foi a Ferrari, né? Assim, um destaque... Eu queria escolher a McLaren, porque eu amo a McLaren, é a minha equipe, mas eles têm sido mais consistentes, eles têm evoluído muito no desempenho deles do ano passado para cá. A McLaren, ela não evoluiu, vamos dizer assim, mas já é um grande feito ter ficado ali. Mas hoje eu vou de Ferrari, porque eu acho que eles realmente estão fazendo um trabalho muito legal. E se a consistência dos dois pilotos continuar, logo, logo eles vão passar a McLaren de vez e ficar aí com esse terceiro lugar. Faz sentido. Bem, em pior equipe, né, só colocando a Haas mais uma vez na pauta, o Mazepan hoje deu uma entrevista falando que para ninguém esperar do carro da Haas no ano que vem. Eu queria entender, assim, será que alguém está esperando alguma coisa da Haas no ano que vem? Para ele chegar... Ele estava esperando. Assim, pessoal, não se apavore. Ele e o pai, exatamente. O Gene Haas não devia estar esperando alguma coisa. Assim, mas nada. Mas vamos lá, então. Gente, pior equipe, eu acho que vai ser unânime, tá? Eu acho que a Alfa Romeo decepcionou, né? Essa altura no campeonato, a Alfa Romeo... na verdade, a Alfa Romeo tinha só 5 pontos nessa altura e hoje tem 3, né? Mas eles acabaram o campeonato passado com 10, né? Então, assim, pouco ponto também, mas eu acho assim, eles não estão conseguindo colocar pressão em ninguém. Eu acho que Kimi Raikkonen já deu, eu acho que ele não tem mais condições de ser um piloto de Fórmula 1, ele é bom, ele é campeão mundial, mas já deu. Ainda mais pela Alfa ser uma equipe de desenvolvimento da Ferrari, né? A Ferrari falou hoje que pretende deixar o Mick Schumacher mais uma temporada na Haas. Eu acho um erro. Eu acho que você poderia colocar o Mick Schumacher num carro que é teoricamente um pouco melhor. O Giovinazzi também não está fazendo frente, não está um carro bacana e assim eu sempre gostei muito assim pela história da Alfa Romeo, que era a Sauber, né? Todo brasileiro tem um pouquinho de carinho com a Sauber ali. Felipe Massa, Luciano Burti, né? Então você tem esse carinho da Sauber e agora a Aston Martin, que ainda é a Aston Martin Sauber, Aston Martin não, Alfa Romeo, né? Alfa Romeo, que ainda é Alfa Romeo Sauber, não deu liga, para mim é a pior equipe da temporada. E na melhor, eu vou ainda porque eu sou fanzaço do Zac Brown. Eu acho a McLaren conseguiu desenvolver muito bem, apesar do problema com o Daniel Ricciardo. Eu acho que eles estão ainda melhores do que no ano passado, com mais estrutura, com mais investimento. Para quem não se lembra, no ano passado eles estavam com um problema financeiro gigantesco, até vir um investidor de fora, e eles conseguiram desenvolver muito bem o carro.
e eles têm uma equipe interna muito legal, uma equipe de marketing legal, estão fazendo por onde, né, estão merecendo aí esse terceiro lugar no campeonato, mais uma vez, né, e tem tudo para crescer. Eu acho que para o ano que vem, com novos carros, eu quero muito ver a McLaren vencendo corrida e estar cada vez mais próximo. E vocês? Vamos... Diga, pode falar. Só fazer um comentário sobre o que você falou. Para mim, se a gente tivesse que escolher a melhor gestão do campeonato, seria a McLaren. Realmente, assim, o que eles estão fazendo na parte administrativa é você colocar o esporte no outro patamar. Quando você tem essa seriedade para ir atrás de investidor, e a McLaren é a empresa que tem a maior quantidade de investidores no grid, e eles têm uma pletora de investidores muito grande e variada, né? Então, assim, eles podem utilizar várias frentes para se divulgar. Então, nesse ponto, eles estão arrasando, mandando ver a melhor equipe do grid em termos de comunicação também, na minha opinião. As redes sociais deles são divertidas, é legal o conteúdo que eles apresentam, então eles estão dando show. Não, concordo plenamente. E você, Rafa? Então, eu vou seguir mais ou menos no que a Isabela falou, que as duas piores equipes com certeza são Aston Martin e Alfa Romeo. E isso que ela falou da Alfa Romeo é muito verdade, que você vê lá, você esquece que a Alfa Romeo tá lá. E aí você bate o olho na tela e tá lá. Kimi 17º e Giovinazzi 18º, ou vice-versa. Então, por exemplo, na última corrida que aconteceu tudo aquilo que aconteceu, e eu acho que só o Kimi pontuou porque o Vettel foi desclassificado, porque senão também não ia pontuar. Então, assim, junto com a Haas, que a Haas é um caso à parte muito diferente, mas parece que é uma das poucas equipes que está andando para trás, né? Você vê toda a equipe evoluindo. A Red Bull evolui, a Ferrari evolui, a AlphaTauri evoluindo, e parece que a Alfa Romeo cada vez vai ficando mais para trás. E, né, quando teve essa mudança de Sauber para Alfa Romeo, eu lembro que a Alfa Romeo deu um grande jump. Eu falei, nossa, a Alfa Romeo era a pior equipe do grid disparado, e o Leclerc pegava sexto, pegava sétimo, pegava oitavo. Eu falava, nossa, isso é incrível. E vai passando os anos e a Alfa Romeo vai voltando o que ela era antes, quando era Sauber. Então, eu acho que a Alfa Romeo é a pior equipe, e junto com a Aston Martin, né, que também é mais pela expectativa que a gente tinha e o que ela entrega, né? A gente tinha uma expectativa muito alta e ela entrega muito pouco. E a melhor eu acho que é a Ferrari, porque eu realmente não esperava que a Ferrari fosse sair do sexto lugar de construtores, sétimo, para brigar com a Ferrari, com a McLaren, para estar à frente da McLaren, né, nessa altura do campeonato. Então, para mim, a Ferrari é um grande destaque, também contando que Mercedes e Red Bull não conta, porque é um mundo diferente ali das outras equipes. Eu acho que, do meu lado, eu concordo com tudo que vocês falaram sobre a Alfa e a Alfa Romeo, né, não a AlphaTauri, e acaba sendo a pior equipe do grid mesmo, tirando a Haas. Mas eu vou levar a discussão também para um outro caminho, para não ficar batendo até na mesma tecla do que vocês já falaram muito bem, que é o seguinte: como uma corrida acaba mudando bastante as coisas, né? Porque, por exemplo, eu cogitaria bastante colocar a Alpine entre as piores equipes se não fosse essa última corrida da Hungria. Porque eu tenho a impressão que, assim, por mais que o Alonso tenha tido resultados consistentes, a Alpine é uma equipe que o Rafa falou sobre equipes que tá todo mundo evoluindo e só a Alfa Romeo indo para trás. Eu tenho a impressão que a Alpine, há uns bons 5 anos, pelo menos, aí, ela corre e não sai do lugar. É a mesma coisa. Você espera que, não, ano que vem vai melhorar, e não melhora, e fica mais ou menos ali naquela mesma. Mas, assim, também não dá para a gente não reconhecer que ter uma vitória na temporada e ter um Alonso consistente, realmente é muito difícil você dar esse destaque negativo para eles. E, por um outro lado, também tem uma outra equipe que segue uma linha parecida, que é a Williams, que para mim é muito difícil analisar a Williams, que assim, a Williams, ela conquistou os pontos, então eu não acho que ela mereça esse destaque de pior equipe por conta disso, conquistou com os 2 pilotos ainda, que era algo completamente inesperado. Mas eu sempre me pergunto, até que ponto a Williams tem alguma qualidade ali, ou é o George Russell que está sozinho levando aquele carro no braço? Porque a impressão para mim é essa: o Latifi está sempre ali na frente das duas Haas, sem conseguir incomodar nem as Alfa Romeo, que a gente fala tão mal aqui, e o Russell tá lá em cima brigando por ponto, tá sempre ali tentando morder os pontinhos dele, só conseguiu agora, mas estava sempre por alguma coisa, alguma obra do destino, ou alguma zicada sua, né, Renan? Mas sempre alguma coisa acontecia e o Russell acabava não conseguindo os pontos. Então eu acho que é bom de ficar de olho na Williams, porque ano que vem sem o Russell, o que vai ser dessa Williams? Né? Não vai ser todo dia que vai ter que o Bottas vai causar um acidente daquele que vai abrir uma possibilidade para a Williams pontuar com 2 carros, né?
Uma coisa sobre Claro. a Williams do ano que vem, eu acho que talvez, assim, né, aquela que já está cavando a própria cova, mas eu tenho grandes expectativas para a Williams ano que vem por causa da mudança de gestão. Assim, não desmerecendo tudo que a família Williams fez, porque eles de fato têm uma grande história, mas para mim, quando você dá uma importância maior para a gestão, quando você coloca à frente pessoas que estão ali para trabalhar aquela equipe realmente como uma máquina mesmo, como ela não vinha sendo trabalhada, talvez isso impulsione, né, de outras formas o carro. Imagino que eles devam fazer mais parcerias no modelo da McLaren também, então eu tenho assim grandes expectativas com essa mudança de gestão e mudança de regras também para o ano que vem. Concordo 100%, Isa. Eu acho que a menção que você fez a questão gerencial da McLaren eu deixaria total a Williams, assim. Acho que eles ainda não mostraram muito o referencial de stand de pista, mas você já vê uma estrutura muito mais forte por trás de toda a equipe, né? Você não tem mais uma questão muito familiar ali, e que a gente sabe que uma empresa que é tocada em vertente familiar tende a ter muita coisa entruncada em. E quando você coloca uma mentalidade um pouco mais empresarial, você tende a deslanchar. Então, eu concordo totalmente e eu também tenho essa expectativa para o ano que vem, porque eles estão dando um banho de loja ali dentro da Williams. E para dar a palavra de novo para o Caio, a própria diretoria já falou que a Williams não depende mais de piloto pagante. Né? O que eu acho que, na minha opinião, deve ter colocado o Latifi na mão, né? Porque ele é um bananão e ele é pagante. Né? Todo mundo sabe que o Latifi é pagante. Né? Então, pode ser uma grande mudança na Williams aí, Caio. Pode ser, pode ser. Vamos ver o que acontece aí no ano que vem. Mas como destaque positivo, então, para fechar a minha participação aí nesse momento da live, eu coloco a McLaren mesmo, assim, pensando no que a equipe poderia fazer para essa temporada, se a gente pegar, porque falar agora, ser o engenheiro de obra pronta é mais fácil, né? A gente fala, putz, mas talvez, será que a escolha do Ricardo foi a melhor escolha mesmo, com essa demora para se adaptar? Mas no começo do ano era meio óbvio, você olhava e falava, não, foi uma baita escolha de piloto, a equipe escolheu certo, a equipe tá evoluindo o carro tá melhorando a cada temporada, tá cada vez melhor. Então eu acho que dentro do que a McLaren poderia fazer, ela fez. As estratégias, eu não vejo nenhuma falha muito grave, nenhum problema muito grande, que foi culpa da própria equipe, nenhum erro muito que salta aos olhos. Então, eu acho que o único porém da McLaren esse ano é o Ricardo, que aí é uma responsabilidade mais individual, né? Então, acho que como equipe, eu colocaria a McLaren mesmo, lógico, colocando aí Red Bull e Mercedes muito acima de todas as outras. Concordo. E aí, pessoal, para a gente poder finalizar o programa de hoje, eu botei aqui também para a gente falar o momento da temporada. Né? Então, me permitam começar. Eu acho que o momento da temporada, de fato, para marcar essa primeira metade da Fórmula 1, foi a batida do Hamilton com o Verstappen em Silverstone. Eu acho que ali nasceu uma rivalidade. Né? Não somente entre os pilotos, mas também entre as torcidas dos pilotos. Né? Até alguns com cenas lamentáveis aí de racismo, né? Dos torcedores do Verstappen com racismo contra o Hamilton, enfim. Mas, se a gente for considerar o momento chave, inclusive foi o que começou a reação do Hamilton, né, que o Verstappen estava 30 pontos na frente e agora está 8 na frente, o Hamilton está 8 na frente, eu acredito que essa batida foi aquilo que os fãs esperavam. Qual vai ser o próximo ato? Né? Teve a Hungria, o ato foi feito pelo Bottas, não pelo Hamilton, e, enfim, teve toda a questão do que aconteceu no Grande Prêmio da Hungria, mas a expectativa para Spa, que é um circuito espetacular, né? De altíssima velocidade. Depois a gente vai ter a Holanda, que é a casa do Verstappen. Inclusive, as autoridades da Holanda soltaram um comunicado essa semana pedindo para os torcedores terem respeito com o Hamilton. Né? Não sei se vai surgir muito efeito, mas... Né? E depois a gente tem Monza. Então, são 3 corridas que tem tudo para ser espetacular. Né? Eu acredito muito no da Holanda, a gente não viu ainda, mas pode ser que seja uma sequência de 3 corridas, que vai ser uma semana depois da outra, de tirar o fôlego. Então, eu acho que o momento foi esse que selou a rivalidade no Grande Prêmio de Silverstone, Guilherme. Tá, meu momento da temporada até agora,
refleti muito, assim, eu acho que tem muitos momentos bem interessantes, meio segundo de Silverstone, mas eu fico com a defesa do Alonso. Eu acho Não. que eu acho que é aquilo que eu até falei no programa seguinte à corrida, que aquilo foi uma aula de pilotagem. Aquilo foi mostrar como se batalha, como se defende uma posição, como se entra numa curva com alguém deixando espaço para os dois, como se faz uma corrida de verdade. Não precisa de jogo sujo, só precisa de braço e ver quem segura mais. Então, assim, que show que o Alonso deu, com pneus desgastados, segurando o Hamilton o suficiente para deixar a vitória ali em cima com o Vettel, mas esse momento foi sensacional. Que defesa, uma forma de correr que eu acho que a gente não via há um certo tempo em uma televisão. Foi mal, Isa, roubei. Foi um momento interessante. Eu já vi que a Isa vai falar a mesma coisa, não, Isa? Vou falar a mesma coisa, porque, assim, realmente foi para mim o momento que tirou mais meu fôlego essa temporada toda, porque não só aquilo ali estava emocionante, mas se o Hamilton passasse antes do que ele passou, o pódio ia estar totalmente diferente. Então, eram duas batalhas ali acontecendo ao mesmo tempo, ao meu ver. Era não só a gente assistir essa belíssima defesa do Alonso, que, assim, não tem como tirar nem pôr, né, não tem como falar assim, que ele errou, ele foi brilhante, mas também tinha assim, o fato que a gente não queria que ele passasse, não só para ver a defesa bonita, mas porque ia mudar muito, né, lá na frente. Então, realmente, foi o momento que mais tirou meu fôlego, foi brilhante, reassistir algumas vezes já, porque eu achei que realmente foi a melhor defesa da temporada. A gente não tinha visto nada semelhante até agora, inclusive temporada passada também não. Então, em termos de defesa, essa com certeza foi a melhor, na minha opinião, do ano. Né? A gente teve outras coisas que aconteceram que foram muito emocionantes. Realmente uma temporada com vários destaques, mas, para mim, o Alonso defendendo a cereja em cima do bolo. Eu achei que não foi decisivo para a temporada, foi bonito, mas não foi o momento. E vocês, meninos? Eu concordei com o que você falou, que o seu momento foi bem decisivo mesmo. Foi, exato. Assim, foi divisor de águas. Meninos, vamos começar com o Caio agora. Vamos lá. Eu vou pegar um momento que eu acho que o Rafa não vai escolher, todo mundo já falou, né? Então, vou pegar um momento que eu acho que até passou batido por algumas pessoas, mas que eu acho que é muito simbólico do que é essa temporada, que é o estado do Hamilton na entrevista pós-corrida da Hungria e no pódio em si. Que é ele completamente exaurido, sem conseguir parar em pé. E eu acho que é muito simbólico do que está sendo essa temporada, que é finalmente a volta da disputa, né? Que tanto se falou. A gente ficou aí anos e anos sem ter uma disputa pelo título, e esse ano a gente está vendo que o Hamilton está tendo que suar a camisa. Suar a camisa, literalmente, né? Então, para mim foi muito simbólico ver o Hamilton daquele jeito, porque não é algo normal, né? Então, esse fica como o meu momento aí da temporada. Eu acho que nem ele esperava, né, essa temporada, porque assim, todo mundo já dava essa como a última temporada do Hamilton na Fórmula 1. Eu acho que estava faltando essa disputa para ele chegar e falar, não, eu quero ficar mais uma, tanto é que ele já renovou para o ano que vem. Então, assim... Dá um fôlego para ele. Foi bem interessante, eu acho que ele estava esperando isso também, Rafael. Assim, eu concordo não só com esse momento do Caio, como tanto da batida de Silverstone, como da defesa do Alonso. Eu acho que são momentos mais importantes do que eu vou falar, mas eu vou pegar um aqui diferente para ficar mais diversificado. Eu vou escolher o Russell emocionado depois dele conseguir pontuar pela Williams. Foi lindo! Porque a gente fala tanto, né? Pelo menos o Caio e eu aqui falamos na nossa live, do Russell finalmente indo para Mercedes, para ir para uma equipe grande, para brigar por corrida. E eu acho que até ele sabe que ele vai, eu acho que todo mundo sabe que ele vai, o Bottas sabe que ele vai. E mesmo assim, ele estava ali dando a vida pela Williams, dele emocionado após ele pontuar. Ou durante a corrida ele fala, se precisar me sacrificar aqui para ajudar o Latifi, pode fazer que não tem problema. Então eu acho que, um cara sabe que ele tem um futuro brilhante e que muito provavelmente na próxima temporada ele não vai estar por essa equipe, mas ele está ali lutando bastante por esses pontos ali, a ponto dele ficar emocionado ao falar desses pontos. Eu acho que é muito legal, é muito puro, digamos assim.
Então, acho que é um ponto marcante da temporada. E até legal para mesmo. complementar o que você disse, desculpa aí, gente, interromper. Não, pode falar, Mas pode até falar. até para complementar isso que o Rafa está falando, eu acho que é um lado muito legal que, para mim, é o maior acerto, vai parecer meio fora, mas é o maior acerto da Drive to Survive, da série do Netflix, que é justamente mostrar para as pessoas que não costumavam acompanhar a Fórmula 1 que não existe só disputa pela vitória. Existem outras Sim. disputas que também são muito importantes, que também fazem do esporte legal, né? Porque se a gente for Legal. ficar preso só em assistir os dois da frente, não vai aproveitar tanto tudo que o esporte tem a oferecer. E eu acho que o Russell ele acabou mostrando isso e realmente é um baita ponto positivo aí, ele mostrar esse comprometimento com a equipe e se emocionar por ter ganhado os pontos, mesmo com a gente brincou muito sobre isso, né? Que quando ele finalmente ganha os pontos, ele ganha atrás do Latifi, que era o cara que ficou a temporada inteira longe dele. Ao melhor Então, estilo mesmo... Russell possível, né? Exatamente, com algum problema acontecendo. Até Isso- quando ele pontua, tem algo ali que tá errado, né? Que tá fora do lugar. Exatamente, exatamente. E assim, pessoal, vocês falaram uma coisa muito legal. Para quem não acompanha a série Drive to Survive, acompanhe, é muito boa. Porque para quem assiste Fórmula 1, só por assistir, busca só quem está vencendo, né? É diferente da gente, que é tarado, até meio idiota, porque a gente assiste com Fórmula 1 One TV na tela do computador, vendo os tempos acontecendo, e a gente sabe o que está acontecendo do último colocado ao primeiro. E a série mostra muito disso também, aquela disputa pelo 17º lugar. Poxa, eu acho que foram uns 3 ou 4 episódios da semana passada mostrando Magnussen e Grosjean, não é? Lá atrás, tentando chegar àquela pontuação, numa época que a Haas ainda conseguia pontuar. Então, assim, foi bem interessante, né, o que você falou, porque a Fórmula 1 ela não é somente aqueles motores poderosos e um cara de capacete sentado nele, né? São seres humanos ali também. Mas é isso, pessoal. Eu acho que o momento também foi um momento cômico, foi o da porca lá na roda do Bottas em Mônaco também, que foi Nossa, hilário. Foi o pit stop 43 mais longo da horas. história. Né? Esse E rendeu. essa última corrida do Ocon ganhando também me deixou uma certa dúvida aí sobre como é que funciona a câmera que filma a Fórmula 1. Eu acho que eles só estão lá para filmar, na verdade, não são os primeiros colocados. É o Hamilton e o Verstappen. Não importa onde eles estão. A gente acha que é uma corrida que só filma os dois primeiros, porque eu acho que eles sempre estão lá. Mas dessa vez eles não estavam e a gente não viu o Ocon. A gente ficou sabendo que ele ganhou lá no final, mas a gente não viu ele. Então aí eu acho que fica uma reflexão sobre como é que funciona o pagamento das câmeras. Queria fazer um último momento de destaques emocionantes, né? O Rafa falou do Russell emocionado, mas um outro momento que foi muito, muito incrível assistir, eu acho que vocês vão todos concordar, foi o Alonso abraçando o Ocon no final da corrida. Aquele abraço, e ele levanta o Ocon, aquela cena foi tão legal de assistir, porque você conseguia ver que realmente foi uma vitória dupla ali, realmente os dois estavam muito envolvidos naquela vitória, e aquele momento que eles se abraçam e você vê o reconhecimento que um tem pelo outro, foi muito legal. Uma cena, uma foto assim que pode virar wallpaper. No rádio da equipe, quando o Ocon ganhou, o engenheiro falou, né? Ele perguntou, e onde é que ficou o Fernando? Ele falou, ficou em quinto e ele foi responsável pela sua vitória. Né? Ele falou Ele isso. até fala, né? Pô, que lenda o Alonso. Então ele dava aquela moral no rádio também. Foi bem legal mesmo. Senhores, o programa de balanço do Fórmula Brothers está chegando ao fim. Foi um programa longo aí, mais de 1 hora de programa, mas eu acho que fez jus ao que foi essa temporada sensacional da Fórmula 1, para que nós possamos ter agora mais 11 corridas. Não sei quantas corridas vão ser, porque tem corrida sendo cancelada, corrida sendo alterada, né? O GP Brasil pode sair aí do 7 de novembro para o dia 14 de novembro. A gente ainda não sabe, né? Mas vocês vão ficar sabendo, não só no Fórmula Brother, mas também no Cronômetro Zerado, que está acompanhando tudo sobre o Grande Prêmio, os grandes prêmios da Fórmula 1, a temporada 2021 da Fórmula 1, assim como as outras categorias também do automobilismo nacional e internacional. Então, Guilherme, eu vou deixar o Guilherme por último, porque ele gosta de falar uma frasezinha aqui, que eu vou deixar ele por último. Isabela Ziller, dê o seu boa noite para o nosso espectador no YouTube e para o nosso ouvinte no Spotify. Boa noite, pessoal, boa tarde, bom dia, o horário que você estiver vendo o nosso conteúdo. Muito obrigada por chegarem até aqui. Foi
delicioso fazer esse balanço de temporada, né? Foi uma temporada realmente muito interessante. Então é isso, bora acompanhar o resto e espero que tenha tanta emoção quanto teve até agora. Aliás, se não tiver, acho que a gente nem devia fazer um balanço da próxima metade, porque se não for tão legal quanto esse, a gente vai ficar tão murchinho. Mas é isso, foi ótimo. Obrigada mais uma vez. Verdade, queria dar um agradecimento especial também ao Rafael e ao Caio, na presença ilustre aí do canal Cronômetro Zerado no Fórmula Brother de hoje. Uma boa noite para vocês. E assim, estejam super bem-vindos, a porta está sempre aberta. Pô, queria agradecer aí o convite, obrigado aí pelo convite, pela receptividade aí, Renan, Isabela, Guilherme, todo mundo que fez o programa aqui, foi muito legal para a gente fazer aqui também. Vocês falaram, você chega até comentou no começo, vocês têm um pouquinho mais de estrutura, mas no final dos contos a gente tá no mesmo barco, o que une a gente é esse gosto, esse amor pela Fórmula 1, então estamos aí, obrigado pelo convite, precisando também, só chamar. O Caio já meio que falou tudo, né? Deixou eu meio sem ter o que falar, mas é isso. Muito É obrigado. o tema desse episódio. Exatamente. Quem fala primeiro tem muita preferência. Mas é assim, gente, muito obrigado e vamos aí para as últimas 11 ou 12 corridas que vai ser muito legal. Com certeza. Bacana. E para vocês que vieram pelo Cronômetro Zerado, né? Eu tenho certeza que o Caio e o Rafael vão falar da gente lá no Cronômetro Zerado. Clica aqui, se inscreve, ajuda a gente. O Cronômetro Zerado tem muitos seguidores, tem muita curtida. Segue a gente aqui também, que a gente precisa para poder subir organicamente. Se inscreve aí, pessoal. Bacana. E agora ele, Guilherme Sardinha, chegou no seu momento de pedir o que você sempre pede para o nosso espectador aqui no YouTube. Então, Caio e Rafa, na verdade é super normal, é só porque eu acho que a parte mais legal de estar no YouTube é poder falar com o dedinho, se inscreve aqui embaixo, liga o sininho aqui do lado, deixa o seu like, não, se inscrever aqui do lado, né, deixa o like aqui embaixo e o sininho do outro. Boa, galera. Tô com os youtubers profissionais aqui, viu? Fica até mais fácil. Mas é isso, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, Renan e Isa, sempre um prazer inenarrável. E hoje com a presença fantástica do Caio e do Rafa aqui, do Cronômetro Zerado, foi um programa fantástico, espero que vocês estejam mais vezes com a gente. Obrigado de verdade por estar aqui com a gente hoje. E sigo extremamente ansioso pela minha corrida preferida ali em Spa, mas ainda temos semaninha que vem de aguardo, né? E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e a gente se encontra na semana que vem. Valeu! Valeu, então um forte abraço a todos. Muito obrigado por assistir até aqui o nosso programa de balanço do Fórmula Brother. Nos vemos na semana que vem, somente no Spotify, no nosso programa de áudio, esperando ansiosamente para o meu também GP favorito, o GP de Spa-Francorchamps. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.